Olá pessoal! Então, nos últimos episódios nós estivemos a falar sobre maternidade e hoje eu não estarei sozinha para falar sobre este trabalho tão especial que Deus incumbiu as mulheres de fazer, não é? Que é cuidar dos filhos. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela também é mãe, tem algumas experiências para partilhar connosco. Então vamos conhecê-la. É a Leida Vieira. Olá a todos. Muito obrigada Leida, pelo convite. Estás nervosa, Leida? Um bocadinho, parece que sim. Mas porquê? Não sei. Não precisa. Aposto que vocês já viram, ela é minha irmã mais velha. Não parece, não é, Leida? Não, acho que não. Não? Todos dizem que não, mas então eu prefiro sou vista a mais velha dentre as três. E eu a mais nova, só que é o contrário. Pois é. Então, Leida, conta-nos um bocadinho da tua experiência como mãe, quais foram os teus desafios. Tu és mãe de um rapaz, não é? Que hoje tem... Vai fazer 12. 12. Então, conta-nos um bocadinho. Eu gostaria de ouvir a tua experiência e acredito que será sempre uma mais-valia ouvir a experiência das outras mamãs. Sim. Porque cada uma vem com a sua experiência, então partilhá-las será muito bom. Conta-nos lá então um bocadinho. Então, por onde começar, não é? Acho que devemos sempre começar pelo início, quer dizer, antes da criança chegar às nossas vidas, e é perceber um pouco, porque eu acho que isso também vai guiar um pouco a forma como nós somos como mães. A maternidade eu acho que começa muito antes da criança nascer. O que é que eu quero dizer com isto? Uma mãe que se preparou para ter um filho e que mentalizou e que preparou e que pensou e que estudou, porque agora percebi que é preciso estudar para ser-se mãe e exercer o papel de mãe, e na paternidade e na parentalidade de modo geral, é preciso estudar-se. E então eu acho que existe uma diferença entre as mães que se prepararam para ter a criança e as mães que aconteceu por surpresa, não é? Que foi o meu caso. Portanto, o meu caso... Dita acidente, não é? As chamadas acidentes, o meu filho é fruto desse acidente que eu hoje já me reconstruí, porque às vezes também as palavras têm poder. Eu antes dizia foi um acidente, eu hoje digo que é uma surpresa. Eu acho que foi uma surpresa que veio sem ser planeada, como a gente diz, mas que veio dar uma volta à minha vida, que eu hoje em dia digo que foi a melhor surpresa que me aconteceu. Parece clichê, mas é verdade, porque eu, sendo uma pessoa que na minha vida normal eu sempre privilegiei os estudos, a formação e viagens, maternidade e ter filhos não era bem aquilo que eu gostaria de fazer. E por isso é que eu digo ainda bem que foi uma surpresa, porque se calhar se eu tivesse que me planear e preparar-me, talvez até hoje estaria ainda nessa fase de preparar para a maternidade. Agora fizeste-me lembrar que eu também fiz um vídeo onde eu explicava um bocadinho que eu sempre quis ser mãe. Nós somos 3 irmãs, então a nossa mãe conta que eu era aquela que brincava de bonecas. Não, eu assistia a isso. Enquanto que ela, nada disso. Tu eras aquela que sempre tinha bonecas, que eram filhas, que eram batizadas, iam para o hospital, iam para a escola, estavam doentes, tinham amigas. Portanto, uma vida normal de mãe já em criança. E eu não me lembro, brinquei sim, mas não me lembro de ter esta brincadeira de maternidade. Então o meu filho chegou como uma surpresa que me veio trazer este papel que eu até hoje nem sei se sou boa. Eu costumo dizer até que sou melhor tia, uma excelente tia mesmo. Muito, muito. E que mãe, porque foi mesmo uma coisa que nunca não me é natural, talvez, não sei. E com a chegada do meu filho, eu pronto, depois do susto, percebi, é preciso fazer alguma coisa. Sai alguém de jeito, e como eu sou muito exigente comigo e sou muito, cobro-me muito e detalhista e às vezes até demais, então exigi muito de mim nos primeiros tempos e eu hoje, mas já foi há algum tempo que dei conta, agora ele vai fazer 12, que eu até cheguei a ter um burnout, não, como é que se chama? Baby blues. Sim. Uma depressão pós-parto, que eu assumo que agora consigo compreender. Mas no momento não deste conta, que tive, mas na altura não sabia, porque fui lendo algumas coisas, fui pesquisando algumas coisas, mas sempre ainda muito na negação, sempre de vai-se fazer. Mas hoje descobri que tive isso e que não, na altura foi bem difícil. Eu lembro-me, por exemplo, no primeiro mês da vida dele, que é o mês mais complexo na vida da mãe, com os hormonas, com as coisas todas,
eu passava o meu mês, os dias sem tomar banho, e a criança chorava e ficava ali em pânico para dar mamar, e eu não conseguia, eu estava mesmo... Hoje eu olho para trás e vejo que aquilo foi uma depressão pós-parto. E sabendo, pronto, o contexto familiar também implica muitas coisas que às vezes não é tão fácil. Não tive tanto rede de apoio porque morávamos em zonas diferentes, o acesso não era tão fácil, nós também estávamos, cada uma de nós, na sua fase. Eu tinha 25, vocês já nem sei, mas pronto, eram fases diferentes das nossas vidas. A nossa mãe tinha aqueles horários complicados, não podia ser uma avó presente, como a rede de apoio não era tão presente como uma mãe no início da maternidade precisaria. Então, o facto então de te sentir tão sozinha, isso prejudicou na relação com o teu filho? Eu acho que não, porque sempre tive com ele uma relação, tirando aqueles bloqueios que eu tinha, por exemplo, quando assustava-me quando ele estava, era um rapaz, não sei como é que é as raparigas, mas os rapazes têm muitas exigências em termos de alimentos, ele precisava de comer bastante e eu estás a dizer o aleitamento, a amamentação. Eu estava a sentir-me sobrecarregada por isto, mais a dificuldade da amamentação, porque eu tive como é que se chama? Aquelas feridas na mama. A sério? Sim. Sim, quando eles, no início, mas isso é logo nos primeiros dias. Mas eu tive isso nas duas mamas, então para mim era um duplo sofrimento de ter que estar a cada 2 horas a dar mamar a um rapaz, que exigia bastante, eu tinha as feridas, tinha a falta da rede de apoio e estava a lidar com aquilo que a gente sabe, que é as hormonas e todas as situações de vida, porque também o contexto, como eu disse, familiar, influencia e impacta bastante como a mãe lida com a maternidade e a questão de ser a surpresa, porque a surpresa acontece quando a gente vê o teste de gravidez, mas também continua quando chega o pequeno serzinho. Para quem não estava muito para aí, como estávamos a dizer há pouco, eu não brincava tanto bonecas como mãe das bonecas, então isso para mim tudo foi uma grande surpresa, o todo de como é que se fazia. Mas pronto, sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito interessada, fui estudando, fui tentando aprender, mas foi um processo e continua a ser um processo. Então cada fase da vida do meu filho eu costumava dizer que era uma nova descoberta de mim face a cada coisa que via surgindo, porque tudo para mim era novo, não no sentido de novo porque é novo para toda a gente quando tem o primeiro filho, mas é novo para mim porque nunca me mentalizei nisso da maternidade. Agora, quanto à tua questão, se influenciou a minha relação com ele, eu acho que não, porque sempre tivemos uma relação bastante fusional, eu e ele. Sempre nos entendemos relativamente bem, estamos a falar em fase de bebê, não é? Eu irei falar sobre isto também, porque Deus diz que o teu estado de espírito influencia no facto da gente mamar, dar de mamar ao bebê. Nós passamos alguns sentimentos aos nossos bebés. Porque muitas das vezes nós achamos que a amamentação é só alimentar a criança no sentido físico, não é? Para não morrer, não é? Mas não. Aquilo que a mãe sente, o estado da mãe, também influencia a criança. Por isso é muito importante termos rede de apoio, não é? Quando nós estamos prestes a ser mães e conseguimos antes já trabalhar isso. E eu acredito também que é por isso que Deus nos dá os 9 meses, que é o sentido de tu te preparares psicologicamente, o teu corpo, fisicamente também, para depois teres a criança. Só que infelizmente hoje em dia, não é? É tanta correria e é tanta coisa e depois não, como tu disseste, não é uma coisa que tu querias, por isso que tem que ser também planejado. Segundo Deus, nós temos que planejar também ter os filhos, o número dos filhos que nós queremos ter, para então já tem um preparo aí, não é? Chega, faço, ou é a surpresa, e deve ser por isso que sentiste como tu te sentiste, porque foi uma coisa inesperada, não teve um preparo. Não, é o que eu digo, a maternidade começa muito antes do bebê chegar na vida da mãe. Exatamente. E isso é o conselho, se eu puder, né? Porque às vezes as surpresas acontecem. Mas se eu puder dar um conselho é realmente estar preparado para isso, porque é todo depois também depende da fase, da idade da pessoa, é de muita coisa. Há muitos fatores que implicam para entrar nesse universo nessa função de ser mãe.
porque não depende já só da mãe em si, mas de todo o contexto em que ela está inserida, de toda a sua abertura mental para acolher aquele bebé que veio de surpresa e do que é que ela pretende com aquilo. Porque depois que a surpresa foi passando, eu acredito que a depressão pós-parto foi passando, obviamente. Eu fui pegando as coisas pouco a pouco e assumindo as rédeas das coisas, tanto é que eu sempre fui muito disposta a brincar com a criança, a ler livros com ele desde cedo, a tentar perceber eu mesma que mãe é que eu queria ser, já que sou mãe, não era suposto, que não era previsto, mas já que sou, como é que eu posso ser a melhor possível? Pensar no que é que seriam os melhores estímulos para trazer para dentro de casa como mãe. E isso é daquelas coisas que, ok, é o que eu digo, aconteceu a surpresa, mas a partir daí o que é que se pode fazer? Porque pode sempre trabalhar, pode sempre melhorar, pode sempre encontrar soluções para coisas que a gente em princípio não sabe, ou pode sempre procurar a tal rede de apoio numa fase posterior ao nascimento da criança, e isso vai ajudando, porque eu acho que é isso que fez a diferença talvez na minha vida também até hoje, porque fui tentando encaixar-me com a realidade que eu tinha e como é que eu poderia trazer novos fatores que pudessem me ajudar a viver da melhor maneira possível cada fase. E olhando para trás agora, Leida, o que é que tu mudarias? Por exemplo, ok, hoje já viste que tiveste uma depressão que na altura não soubeste se era, não estavas consciente do que estava a acontecer contigo, o que acontece muitas vezes, só depois é que a gente se para e reflete e diz, realmente eu passei por uma depressão. Eu senti isso na minha primeira filha. Hoje, voltando para trás, assim, o que é que tu mudarias ou quais os conselhos que tu darias para uma mãe surpresa? Eu mesmo que as mães que me estejam a ouvir, mesmo que elas não identifiquem, não se chamem aquilo com o nome que hoje em dia sabemos que é depressão pós-parto, o baby blues, mas sabe que não está normal, ok? Não é normal a mãe estar normal depois do parto, mas há uns limites do normal. Hoje em dia, por exemplo, existe o YouTube que diz, como tu estás aqui a fazer, como muita gente faz, há formas de nós sabermos, pelo menos perceber o que é que todo o leque de coisas que podem vir a surgir. Daí, sabendo que existem estas coisas todas que se podem eventualmente acontecer, eu vou analisar a minha própria vida, vou ver, estou a sentir isto, não estou a sentir isto, estou assim um bocado, não sei o quê, como é que eu posso resolver isto? Eu acho que perceber que existe essa possibilidade de haver um baby blues já é uma coisa que quase toda a gente sabe, se não sabe, ao menos uma autoanálise, de perceber, eu não estou bem, eu não me sinto normal, eu queria dar melhor e não estou a saber, porque também existe aquela parte de autoexigência e a culpa que as mães todas parece que nascem já com elas, desde que o bebê nasce. Nunca estás satisfeita. Não estás satisfeito com nada e gostavas sempre de fazer melhor e queres fazer sempre mais e melhor. Mas saber que existem coisas que pode eventualmente acontecer permite-te estar mais atento de uma autoanálise e de perceber se estás ou não a entrar nisso e que possibilidades para resolver essas coisas tens. Passa por terapias, passa por chamares às tuas pessoas mais próximas e dizer, olha, estou-me a sentir assim, não estou bem, eu preciso de alguma ajuda, e elas podem eventualmente reconhecer o que é que estás a passar, e talvez essas pessoas podem dizer, cuidado que isso pode ser uma depressão. Nomear os sentimentos. E dar nome às coisas, porque muitas vezes sentes as coisas mas não sabes o que é. Exatamente. Eu sentia os sintomas todos e sentia as coisas todas, mas eu não sabia que era um baby blues. Então eu não sabia como é que se passa por isso. Eu tive que trabalhar sozinha e eventualmente conseguir, de uma maneira ou de outra, sair dessa situação. Mas hoje eu acho que falar é a melhor solução, talvez de ao menos identificar, como tu dizes, e dar nomes às coisas, e a partir daí já se pode procurar a solução, porque não vais procurar a solução para uma coisa que não sabes o que é. Portanto, passa-se primeiro pela identificação daquilo que sentes e de reconhecer que não estou normal, mas é um não normal além do não normal, do não normal, como é que é dizer? Esperado. Porque logo no pós-parto, no primeiro mês, é normal que a mulher não esteja normal. Então, a ideia é perceber quando é que o não normal já vai além daquilo que já passou o limite do não normal. Do não normal, exatamente. É isso. Eu acho que é isso. Ou seja, buscar informação, se possível mais cedo até, como tu disseste, através do YouTube. Mesmo que eu não tenha ideias agora de ser mãe, eu já posso ir vendo
não é? Exatamente. E vais ouvindo, Pois. e vais conhecendo, vai dizer que se um dia te acontecer, tu já vai fazer aquele clique. Sim. Mas eu já tinha visto isso antes, a fulana já tinha falado sobre este assunto. Sim. E então procurar ajuda o mais depressa possível. Tudo serve como aprendizagem, eu acho, e o que eu aprendi com aquilo que eu passei, provavelmente se voltasse a passar seria diferente, porque eu já saberia mais ou menos como lidar, mas quem passa de novo por isto assim do zero, acho que hoje em dia já existe todo um leque de ferramentas que pode nos ajudar a pelo menos, se chegarmos a esse ponto, sairmos lá o mais rapidamente possível e nas melhores condições possíveis. Exatamente. E diz-me uma coisa, em relação ao teu esposo na altura, ele vendo-te a passar por tudo isso, ok, ele também tinha o trabalho dele, como tu disseste, muito difícil tudo. Como é que ele reagia? Qual era a posição dele? Então, como eu não sabia o que era, ele também provavelmente não sabia o que era. Então, ele foi uma pessoa que dentro da sua possibilidade foi muito presente. Tanto é que eu fiz uma cesariana, até poderíamos falar do parto, mas foi outro trauma, posso dizer. Mas dentro da minha circunstância na altura, que eu estava num pós-parto de cesariana, eu tinha muitas dificuldades, eu também já sou uma pessoa muito, sofro bastante então, com as dores, eu sou muito mais, sempre fui medricas. Não, eu não sei se eu sou madricas, mas eu estava sempre mais doente, sensível, vá. Sempre adoecia com certa rapidez, com certa facilidade. Dos 4 filhos da nossa mãe, ela era mais, a gente diz em crioulo pioca, ela era eu pioca. era pioca em cabo-verdiano. Se passa uma corrente de ar, a leve é quem fica doente, então no pós-parto, então, não é? Foi uma maravilha. E ele foi aquela pessoa que, por exemplo, ele ia buscar o bebê ao berço para me dar, para amamentar. Quando ele estava presente, ele é que fazia as coisas todas, fazia as fraldas, não sei o quê. Portanto, aqueles momentos em que eu ficava ali o dia todo sem tomar banho, como eu disse no início, e quase petrificada de não sabia como é que havia de me mexer, é naqueles momentos que ele não estava, e que eu estava sozinha com um recém-nascido. Mas eu acho que o melhor que ele podia fazer era o que ele fez, que é de estar presente quando estava, que é de me apoiar em todas as maneiras que ele poderia fazer. Portanto, é quando ele chegava do trabalho cansado depois de um stress de dias com complicações, que é quando ele me dizia, olha, vai tomar banho, comemos juntos e eu tomo conta do bebê. Portanto, que eu durante a noite, há mães que dizem que não dormem porque o miúdo fazia um barulho e eles ouviam logo. Eu talvez no primeiro mês, mas depois disso eu nunca ouvia o bebê chorar, porque era ele que ouvia. Ele ia dizer, ele hoje chorou bastante à noite, ou ele fez não sei o quê, e eu, ok. Ai, que fixe, de um lado até que era bom. Deu para tu descansares pelo menos a noite, como deve ser. À noite eu dormia. Imagina com isto tudo, talvez tu não isso que me ajudou a não ter ido tão a fundo naquilo que eu poderia ter ido da depressão pós-parto, porque ele assumia as rédeas do bebê durante a noite, por exemplo. Acordava-me só para dar de mamar e depois era mesmo ele que punha a rotar e punha no berço e essas coisas todas. Mas as coisas ficavam piores quando eu estava sozinha, realmente, porque estava o resto do dia sozinha. Uau, então vá, conta-me lá o parto. Ai, aquela parte que... Não, sabes que comigo era assim, ok, a primeira criança, eu gostava muito porque a barriga, eu sempre desejava ter uma grande barriga. Portanto, vejam lá o que é que vocês pedem a Deus porque recebem. Eu digo-te, eu dizia, quando eu estiver grávida, eu quero uma barrigona, se não for isso eu nem queria, porque tínhamos uma tia que ela te fazia uma barriga muito pequenina e eu achava aquilo, não, eu quero uma, sim, para mim, se é para ter uma barriga, que seja uma barrigona. Gente, eu fiz uma barriga enorme. Pois é. Nas três, enorme, não é? mas na primeira. Tu disseste era para dizer o quê? Agora me como perdi. É que foi a minha gravidez e o parto, talvez, se queres que eu diga. Olha, agora me perdi. Mas, pronto, depois eu venho obviamente eu não tinha sonho nenhum de ter barrigona nenhuma. Pois nem sonhava ser mãe, quanto mais. Portanto, a barriga veio como veio, porque é assim, mas olha, eu acho que até às tantas curti a gravidez, porque para mim era extremamente interessante. Tu não fizeste uma barrigona, não me lembro de não, mas no final fiz, no final, sim, só, final, porque de resto o meu corpo não mudou nada, de parte de trás, olhavam para mim e ninguém dizia que eu estava grávida. A parte boa foram o peito que consegui fazer de decote, isso para mim foi muito bom. A sério? Acho que é a parte que nós mais gostamos. Eu me lembro, eu ficava no espelho e ficava assim, e o meu marido vinha por trás e segurava e dizia, uau, que peitões. Pois não, eu adorei essa parte sim, mas o problema da barriga não foi, pronto, foi a barriga que foi, e eu gostei da sensação de ter uma pessoa
que eu já o identificava como pessoa, porque eu dei-lhe o nome logo cedo, porque eu não sei porque achei que era um rapaz, e era um rapaz, Sentiste. desde o início, e sentir como é que eu tinha 2 sexos, porque nesse momento eu e ele somos um, e ele é um rapaz, eu sou uma menina, e eu tenho os dois, mas como é que isso funciona? Então daí a minha curiosidade de pesquisar e perceber como é que funcionava, e a posição dos órgãos lá dentro, gostava muito de saber isso, então foi uma parte que eu gostei muito de pesquisar. Agora, maternidade só pesquisei depois, gostava mesmo de ver a parte orgânica, fisiológica da gravidez em si. Depois para o parto, pronto, obviamente fiz aquilo tudo que se fazia, estava na moda de fazer o baby shower, quis fazer o meu baby shower. Para o parto foi muito engraçado porque na véspera dele nascer nós fomos à Alemanha fazer compras. Eu, o meu marido e a minha mãe, a nossa mãe, fomos e fizemos as compras o dia todo, um calor, verão, porque ele nasceu no verão e tudo muito bem, e eu senti que tinha perdido água, porque eu fiz o curso de preparação para o parto. Sim. Isso eu quis fazer e fizemos os dois, para eu perceber também o que é que se passava, porque eu gosto, como dizem, eu gosto de ter o mínimo de controle possível, ou o máximo de controle que me é possível das coisas, para não ser apanhada de surpresa. E eu sabia mais ou menos como é que se encadeava as coisas e como é que era o início dos trabalhos de parto e tudo. E então eu senti perder a água, e eu disse à minha mãe, não, eu acho que perdi as águas. E minha mãe, não. A água quando se perde tudo de uma vez. Eu disse, olha que isto é água. Foste perdendo aos poucos. Sim, eu, ao contrário, porque a minha mãe tinha uma experiência de 4 gravidezes e perder as águas todas e era o tempo já de nascer. Comigo foi diferente, então cada parto, é uma coisa diferente. E para mim fui perdendo as águas. Conclusão, fomos para casa, tudo normal, eu não tinha dores nenhumas. Fomos para casa e nessa madrugada, então, dormimos até muito tarde. Eu lembro-me que mal deitei-me assim, tipo, boa noite, deito-me e faço isto e levanto-me outra vez e digo, perdi as águas. Mas era águas assim, tipo, a arrebentar tudo. E eu super tranquila, porque eu tinha estudado tudo, eu sabia tudo. Não ficaste nervosa? Nada nervosa. A minha mãe e o meu marido para cima e para baixo super estressados os dois. E eu tipo, uai? E a nossa mãe então, imagino. E fomos à maternidade, eu queria ter ido logo, mas pronto, fomos às 2 da manhã para a maternidade e ficámos lá, preparei as câmaras, músicas que eu queria ouvir, que eu me relaxasse, aquelas coisas todas que eu tinha aprendido nos vídeos do YouTube. Só que o bebê nunca mais nascia. Começou a haver complicações porque eu tinha aprendido a ler, a interpretar mais ou menos aqueles aparelhos com o batimento cardíaco, eu tinha percebido qual era o batimento meu e do bebê, quanto é que seria normal para cada um, e então fui seguindo as coisas. Tanto é que o bebê começou a ter paragem cardiorrespiratória e fui eu que identifiquei. A sério? E falei com a sage-femme, que eu disse, que é a parteira. E eu disse-lhe, olha, que o coração do bebê não está a bater como deve ser. E ela, pronto, estava a passar por momentos de dificuldades, ela continua a contar da vida dela, dos problemas que ela tinha. E levar o problema para o Conclusão, trabalho. ela continuava a fazer, isso é que é uma coisa que me magoou muito durante o meu parto, foi que eu tinha-me preparado para ter um parto normal, natural. Só que o problema foi que eu acho que não tive a assistência necessária e ficavam a cada 2 minutos a dizer-me, olha, tens de tomar epidural, senão aquela pressão que eles fazem. Passa o tempo e já não vai ser possível e não sei o quê, e eu a ver o coração do bebê não estar a reagir muito bem. Eu estava a gerir a minha dor, porque eu tinha aprendido as técnicas de respiração todas para gerir a dor. E o médico não aparecia. Pronto, houve todo um leque de situações que foram acontecendo que, conclusão, o bebê entrou mesmo em paragem cardiorrespiratória e teve que ser um parto de emergência e uma cesariana de urgência. O que é que aconteceu? Pronto, fomos para a sala de urgências, elas a pedirem para mim, para eu respirar pelo bebê, e eu reparava que realmente cada vez que eu respirava os batimentos deles aumentavam. Uau. E então foi eu a respirar para mantê-lo vivo e graças a Deus aconteceu. O bebê nasceu, não chorou logo, então para mim foi tipo, acabou. Depois nasceu, depois chorou. Quando chorou, passado algum tempo, é aquela coisa que as mães já, acho que nasce o bebê, nasce a mãe. Para muitos pode não ser, mas para mim acabou por ser nesse sentido de que foi, ele nasceu e eu aí disse,
Deus, já podes me levar, ele já está vivo. Aí entreguei-me, senti mesmo deixa ir, pronto, acabou, está feito a minha parte, está bom, pronto, o bebê está. E pronto, e foi um parto assim, como podes imaginar, assim, alguma coisa assim mais incríveis de triste no final, mas com um final bastante feliz. E ele hoje está aqui até hoje. Ai, que bom! É. E no momento desse parto, assim, dessa turbulência toda, o que é que te passou pela cabeça? Que eu ia perder o bebê, que eu vinha para aqui para ter Sério? um bebê e que eu afinal ia acabar sem o bebê, mas como assim? E tinha preparado, tinha feito um curso, eu sei ler as coisas, eu fiz tudo o que era possível, porque eu durante a gravidez toda fui muito regrada, eu fazia exercício, eu não comia demais, eu não ganhei super peso para dizer, ela é pequena e não sei o quê. Pronto, eu fiz tudo o que era preciso, mas olha, só por dizer que nós também não temos controle de nada, mesmo que nos preparemos para, o que não impede que a gente se prepare. Okay? Exatamente. Fica a dica, prepara-se na mesma. Tu alertaste uma profissional pelo teu preparo. Exatamente. Porque se não tivesses preparado, ela ainda podia deixar mais tempo e sabe-se lá o que é que poderia ter acontecido. Se eu puder resumir a minha experiência de maternidade estejam atentas ao vosso corpo e estejam o mais informadas possível para poderem ser vocês também a guiar os profissionais. Os profissionais não sabem tudo, os profissionais sabem muito mais que nós, é suposto, obviamente, mas são seres humanos. Podem estar em momentos de alguma tristeza na vida deles também, ou de alguma dificuldade, ou que tenham alguma limitação nesse momento, porque são seres humanos, emocionalmente são afetados por todo o resto da vida delas, e eu acho que se eu não tivesse talvez visto o que eu vi, talvez tivesse sido tarde demais, ou se eu não tivesse... e houve outros episódios dentro da minha vida da maternidade que a minha, talvez o sexto sentido maternal, salvou o meu filho e evitou muitas chatices que depois a gente pode falar aqui até a tarde toda. Não, nós não vamos acabar por aqui, vamos fazer mais um segundo episódio. Tá certo. No entanto, nós agradecemos. A Leida tem muitas histórias ainda a contar, ela passou por um momento... que é o outro lado da moeda, por assim dizer também, que ela passou por uma dificuldade na maternidade, e então eu gostaria de ouvi-la e que ela testemunhasse isso, que eu penso que seja também importante. Então vemo-nos no próximo episódio. Até lá. Obrigada.